Olá, minhas senhoras e meus senhores, vamos continuar nossa novelinha? A gente parou lá onde eu tava fazendo a divisão com a do churrasqueiro, vi o albinho de foto lá do irmão de Jared com a Sister Juvenil e fiquei chateado com toda aquela retaliação que o presidente estava fazendo comigo, que na verdade era um ciúminho do irmão de Jared. Pra quem não tá ligado, o irmão de Jared aí, pessoal que não conhece, é um personagem do livro de Mórmon. Eu chamei de irmão de Jared porque o cara não é nomeado no livro de Mórmon. Os caras chamam ele de irmão de Jared, entendeu? Aí eu tava chamando de companheiro do churrasqueiro. Mas ele tem um nome e tá no meu diário. Eu dei um codinome pra ele no meu diário. É o Lobo Voraz. Sim, eu voltei pra casa, contei pro meu companheiro. O Adler Amendoim ficou indignado com esse negócio, e daí a gente tava lendo a escritura e eu falei, aqui ó, eu tô aqui lendo aqui ó, o lobo voraz, cuidar das ovelhas, tal, eu nem lembro que escritura que é essa, deve ser Mateus. E daí eu falei ali ó, o Elder Lobo Voraz ali ó, pegando as ovelhas, se fazendo em pele de cordeiro, E eu tinha ficado curioso, pensei o que é essa combinação, esse trato secreto que o Lobo Voraz tinha feito com a Sister Juvenil. Aí no domingo eu cheguei na capela e falei com a Sister companheira dela e falei, ô Sister, o cara tem um álbum de foto com elas, o cara fez um trato, entendeu? E lembra que ela falou que fez um trato secreto? Eu quero que você me descubra o que é esse trato secreto. Porque assim, aquela Sister Juvenil, ela falava as coisas, era só dar uma insistida ali que ela ia falar. E a Sister fez isso. E ela descobriu. Ela, na verdade, assim, não descobriu de imediato. Teve que perguntar na outra transferência, eu acho, que ela descobriu e me repassou. Combinações secretas de Gadianton. O trato secreto lá era que ela ia terminar a missão antes, né? Sister, pra quem não sabe, faz 1 ano e meio e missionário 2 anos. E ela tinha chegado assim praticamente junto com ele, então ela ia terminar uns meses antes. E o trato é que ela ia esperar ele. Ele falou que você vai me esperar, tal, e quando eu terminar a missão a gente vai ficar junto. E deu um beijo nela. Tudo bem, separei um outro dia aqui pra eu dar uma lidinha pra vocês aqui no meu diário. Eu li o dia 5 de junho de 2007, agora eu vou ler o dia 9 de junho. O título é O Presidente Liga. Recebemos uma ligação inesperada hoje de manhã. O presidente ligou perguntando como que está a obra aqui em Queimados. E também perguntou como é que está a frequência que a gente está falando com as sisters, né? Dá para dar aquela acompanhada? Tá. O presidente pediu para tomar cuidado com a Sister Juvenil, porque ela tem problema, só não falou que problema. O presidente disse que ligou para minha mãe. Hoje de manhã ele mandou uma carta com a data errada, que eu ia voltar para casa. Minha mãe pensou que eu terminava essa quarta-feira agora. Aí o presidente aproveitou e fez um GH para mim. Disse que eu sou um missionário formidável e trabalho muito. Ele está querendo cancelar o contrato da nossa casa, ou ele vai tirar uma das duplas daqui. Tô só lendo um trechinho para vocês, tá? Dia 10 de junho, dia seguinte. Título, Sisters Fight. Falava inglês até. Chegando na igreja já vimos que as sisters estavam emburradas. Parece que elas brigaram feio desta vez. A sister mais velha disse que ontem quando chegaram em casa desabafou. Falou que estava desapontada, chorou até algumas coisas. E a juvenil disse que não estava nem aí. Que ela tinha o presidente na mão. As ideias da menina. Tá. Já percebi que a Sister Juvenil é meio desequilibrada. Ela é daquela que um dia é sua amiga, no outro sua pior inimiga sem nenhum motivo. Aí no dia 12 de junho, meu companheirinho amendoim foi embora. Pois é, transferência. Teve a transferência. Perdi meu companheiro bacana. Veio um americano. O americano que me matou. Era a minha última transferência na missão. Mais 6 semanas. E o irmão de Jared, o Lobo Voraz,
foi transferido, ele saiu de líder de zona e virou assistente do presidente, tá? Só para quem não sabe, quem não lembra, assistente é a última hierarquia dos missionários, é o principal, é o top ali que ele vai chegar. Então a gente soube no dia 12, que é terça, no dia 13 aconteceu a transferência. Inclusive é nesse dia que o meu companheiro Praga foi transferido. Eu escrevi ali, o meu companheiro, né, Praga foi embora hoje, o presidente achou melhor ele ir, não tem condições de continuar. Mas hoje foi um dos melhores dias da minha missão. Ele me chamou num canto, me abraçou, chorou, pediu desculpas e daí vai, né, que o dia é longo ali que eu escrevi, mas já contei essa história pra vocês. E por mais que eu tenha dito ali que foi dos meus melhores dias na missão, por conta dessa situação, sim, né, como vocês viram, era uma situação ali que eu não tinha nem esquecido, foi bem marcante pra mim. Mas também neste mesmo dia eu descobri duas coisas importantes da minha missão. Uma é que eu não ia ser treinador, assim, eu tava contando com isso relativamente bastante, mas não tanto depois de toda essa situação, né? Então, assim, foi só uma confirmação de que eu já imaginava que eu não ia, né, treinar um Elder novinho, como eu tinha combinado com o presidente. E a outra confirmação foi de que o Lobo Voraz ia virar assistente. E só lembrando que nesse dia aqui eu não estava sabendo ainda do combinado de que ele ia esperar, que ela ia esperar ele, que eles tinham combinado, que tinham dado um beijo. Ah, inclusive, eu estava lendo aqui, ele deu um anel para ela também. Então a única coisa que eu sabia aqui era do albinho de fotos e fiz as minhas associações. Muito bem, fui para casa com o meu novo companheiro, vou chamar ele de Elder Killer. Ele ia me matar, então nada mais justo. E aí eu comecei a ler algumas coisas aqui sobre o final da minha missão. Eu nem lembrava de tanta coisa, na verdade. Eu lembrava assim, o que eu tinha na minha mente depois desses 18 anos. Que o final da minha missão foi frustrante, né? Foi broxante ali. E assim, era o que eu lembrava. Eu lembrava que foi por conta dessa situação aí com o Lobo Voraz. Mas, você tá vendo aqui, tem outras coisas também. Tava caindo almoço pra caramba. E também, tinha uma coisa que eu lembrava, tinha esquecido, daí eu lembrei de volta. Que foi uma mudança. E uma revelação que o Elder Killer me falou. A mudança é que, como eu falei, né, o presidente ia fazer alguma alteração ali na área. E daí, na minha última semana ali, o presidente decidiu e falou, olha, a gente vai fechar uma das áreas, né? Era a mesma ala com duas duplas. Então o presidente ia fechar uma das duplas, então ia encerrar o contrato com aquela casa que a gente alugou. E todos os móveis que tinham lá a gente tinha que levar para a casa das Sisters. Que a casa das Sisters, né, ia virar uma casa de missionários elders, um trio. Transferência, às vezes o presidente tem que manejar, isso daí é uma coisa também, que às vezes acontece na missão, para quem não sabe. Quando fica número ímpar na missão, alguma dupla vai ter que virar um trio. Eu nunca participei de trio, né, que são coisas mais raras, assim, e assim, eu já ouvi falar que é chato, é ruim, né, porque sempre fica um sobrando. É muito difícil os três estarem bem alinhados ali, ficar aquela parceria do trio. Tipo, se é dois brasileiros, o americano vai sobrar, ou se é o contrário, né, o outro vai ficar sobrando, ou se às vezes um é um pouco mais chato, os outros dois são mais legais, aquele chato vai ficar sobrando, então não é muito a situação melhor do mundo, não. Bom, a revelação que o Elder Killer me falou, isso aí foi também ali na minha penúltima, talvez, semana na missão. A gente já tava junto ali, né, fazia umas 4, 5 semanas, e daí a gente já tava se dando bem, cara, gente boa também. Ele falou, Helder, eu preciso te falar um negócio aqui antes de você ir embora, porque tô me sentindo mal. Falei, fala aí, abre seu coraçãozinho pra mim, fala pro pai, fala. Ele falou, o presidente me mandou pra cá, e quando ele me mandou, ele me chamou no privado e falou assim, fica de olho aí no Ozzy e me repassa qualquer coisa. E poxa, cara, se eu já tava chateado com o final da minha missão, daí isso aí foi tipo pra completar, né, o prego no caixão. Que daí confirmou que o presidente não confiava em mim, cara. E assim, do nada.
Eu já tava bem chateado, carregando ali a transferência inteira. A mágoa da situação, que foi o quê? Eu saí de um elder bom, de confiança do presidente. O presidente tinha um BO, era eu que ele ia ligar para resolver. Combinou comigo ali, eu vou fazer alguma coisa por você, elder. Eu falei, eu queria ser treinador na última transferência. E aí, né, tipo, eu saí disso pra nada. Eu ainda era líder de distrito, tá? Mas, né... A outra situação é que o Lobo Voraz virou assistente, daí eu pensei, cara, isso daí também, né, pra quem foi missionário já sabe, não é novidade, o delator sempre assim, né, genericamente, vai subir na missão. Então assim, você quer subir? É cagueta, né, delata, vira um X9 ali na missão que você vai ganhar um cargo. E batizar também, batiza um monte, você pode ser um lixo como pessoa, mas batizou um monte, você vai receber cargo também. As duas coisas principais, pelo menos assim, que eu ouvi outras pessoas comentar e que, assim, essa lógica sim funcionava com o meu presidente. E assim, eu nunca julguei também, tá? Vocês já estão aí me conhecendo pelo tanto que eu falo pra vocês. Eu considerava assim o que? Eu olhava o presidente, eu pensava, cara, ele tem ali, eu sei lá o que, 350 missionários? Eu não lembro quantos que tinha. Um monte de moleque, piá, que o cara tem que cuidar. O presidente já era de idade, tinha perdido um filho e tal, assim, cara, ele tem que usar dos meios dele para cuidar da missão. Tá, mas eu ainda considerava muito a revelação também. Eu pensava, cara, o presidente vai orar, ele vai ter revelação. E daí eu olhava situações dessas e pensava, cara, que revelação foi essa? Cadê a revelação do presidente para saber que aquele elder era um mentiroso safado e que, pô, eu tava fazendo as coisas certas? Então assim, teve aquela preocupação enorme com o Praga lá, pra não mandar ele embora antes, pra ele não se afastar da igreja e tal. Então assim, teve aquela preocupação. Então eu vi esse lado do presidente. Falou, quero tratar ele aqui, né, com psiquiatra e tal, ajudar a fazer alguma coisa por ele. E daí eu ali, que tava fazendo, sabe, um trabalho árduo, dedicado, e ser tratado dessa forma. Então assim, eu tava trabalhando ontem, trabalho com meu irmão, e daí... ele acompanha meus podcasts, ele falando, cara, não acredito que esse elder safado fez isso e tal. E eu tava falando pra ele, falei, cara, eu não consigo lembrar de ninguém que eu guardo uma raiva, um rancor, assim, que eu ainda tenho. A não ser esse cara. A gente começou a levantar ali nomes, né? Eu falei, cara, ó, tem esse, tem aquele outro, né? Que tentam me prejudicar ou que, enfim, que acontece, tem um clima um pouco mais tenso, mas assim, cara, eu não tenho problema com essas pessoas, eu tô de boa. E eu falei, esse cara eu não engulo até hoje. E eu encontrei o Lobo Voraz depois que eu terminei a missão, voltei pro Rio de Janeiro dar uma visitada e encontrei ele numa conferência de zona, ele veio cumprimentar, e encontrei ele depois de casado, anos depois, no baile Juventus lá em São Paulo. Quem já foi? Levanta a mão. Baile grande, conhecido ali em nível nacional da igreja. Então a gente tinha ido lá, eu e minha esposa, tinha levado esse meu irmão, tinha levado minha cunhada também, então a gente tava lá passeandinho, encontrei ele no meio do baile, ele veio cumprimentar, ele falou, e elder, tal, cumprimentou, dei oi e tal, mas assim, mesmo ele, né, eu não deixaria, tipo, não vou dar a mão, não vou cumprimentar ou tal, eu também não sou desse, que vou jogar ali, sabe, eu parti da lógica assim, e se eu abordar o assunto, chegar aqui e falar assim, elder, eu sei o que você fez assim, assim, assado, você me ferrou, você virou assistente e ferrou com o final da minha missão, você mentiu o presidente e tal, você é um lixo humano e tal. Começar a esculachar ele e jogar a situação. Porque eu acredito que ele nunca soube que eu sabia. Daí vamos dizer assim, encontrei ele aí nesse baile e vou jogar a situação no colo dele. O que vai acontecer? Tem uma grande chance de ele simplesmente mentir, falar que isso nunca aconteceu, ficar um climão, ele negar e fica por isso mesmo. E tem uma chance dele assumir e pedir perdão, que é uma chance mais mínima, né? Aí você me diga, vamos dizer assim, então, considerando essa chance mínima dele assumir e pedir perdão, o perdão ia ser real, assim, o pedido de perdão? Ia ser com sentimento de arrependimento? Aí já tem mais uma mínima chance dentro de que o perdão seja por um sentimento genuíno. Então, se a minha vontade de abordar aquele assunto ali com ele seria para ele vir e me pedir perdão, seria, na verdade, somente para alimentar a minha vontade de ouvir aquilo.
Tá, então só pra vocês entenderem como é que funciona a minha lógica. Agora fala assim, pô, Ozzy, por que você não falou pro presidente? Por que você não, né, fez alguma coisa sobre isso? Tá, e isso é um ponto que eu provavelmente faria diferente hoje. Eu analiso assim a situação na época e assim não julgo também o meu comportamento, mas faria diferente. Eu não julgo meu comportamento porque, analisando ali como eu tava na época, eu tava desanimado com a situação. Então começou ali, tá, eu tava animado, tava legal, bacana, ajudei o presidente, cumpri minha missão, tá tudo bacana, né? Não morri, que foi o principal, não morri, né, na vida real. Iria treinar ali, que era o combinado que eu fiz com o presidente tava feliz com a minha missão, eu tava feliz com a minha missão, beleza, bacana. Aí começou a cair as coisas, o presidente reclamar da ICIST, reclamar, comecei a ficar chateado, daí, né, começou a virar uma bola de neve essa situação toda. E lembrar vocês também que muita informação fui pegando picada aos poucos, não foi tipo tudo de uma vez só. Talvez se fosse tudo de uma vez só, eu tivesse uma reação diferente. Por exemplo, eu penso hoje, por que cargas d'água eu não peguei aquele álbum de foto comigo no dia da divisão? Aquele missionário, ele ia tremer na base, porque dele ia chegar em casa, ele ia ver que o álbum não ia estar lá. E assim, que vacilo também do cara, né? Deixar o álbum de foto ali, eu teria pego aquele álbum, ele ia tremer na base quando ele soubesse que o álbum sumiu. Eu teria entregue o presidente. Cara, provavelmente ia ter resolvido tudo, porque assim, ele não conhecia a Sister antes, então com certeza aquelas fotos eram de durante a missão. Eu acredito que tinha grandes chances de ele ser mandado embora, porque assim, né, um álbum daquele ia revelar muita coisa. Mas enfim, é isso aí, talvez eu mudaria isso daí, foi uma boa oportunidade que eu tive e deixei passar. E como eu falei, né, as informações foram chegando aos poucos, né, depois eu descobri que ele ia virar assistente. E daí, ao mesmo tempo, eu descobri que eu não ia ser treinador. Aí depois veio aquela informação do Elder Killer falando que tava ali de espião do presidente pra ficar cuidando de mim, do meu comportamento. Então foi se acumulando, né, essas coisinhas devagarinho, daí, né, tipo, almoço caindo, daí, tá, os meus últimos dias na missão, eu pensei, cara, eu vou trabalhar essa última transferência, porque, assim, o que eu via, tipo, o que eu tinha visto do Elder Paulista, que ele desanimou lá, lembra aquele primeiro que eu matei? Ele desanimou, cara, ele tava, assim, no mundo da lua na última semana. E eu pensei, eu não quero isso pra mim, eu quero trabalhar até o último segundo da minha missão e fazer até o final. Só que não foi o que aconteceu também. Além da situação toda já tá me deixando chateado, eu tive que fazer uma mudança. Então os últimos 2 dias da minha missão, na verdade, não teve proselitismo nenhum, porque a gente acordava, estudava e depois já ia lá desmontar móveis, fazer mala, guardar todas as coisas, arranjar caixa para guardar tudo. E daí o último dia foi a própria transferência, né? Então, na verdade, os 3 últimos dias, então, porque teve 2 dias na área, né? Um desmontando e empacotando, e o outro fazendo a mudança, levando os móveis para casa das sisters. Daí o último dia em si, indo para casa do presidente, todo mundo vai lá, dá um testemunho, fala sobre a missão, todo mundo almoça lá com o presidente e vão para o aeroporto para ir embora. E outra coisa, o livro de Mormon não tem as 116 páginas perdidas, então meu diário tem as 2 páginas perdidas. Eu fui embora no dia 25 de julho, então eu comecei a missão dia 28 de julho, terminei dia 25, que é para inteirar ali a semana, né, sempre na quarta-feira. Antes era na segunda, na verdade, acho que eu cheguei numa segunda-feira na missão, tem que ver no calendário. Mas o fato é que eu fui embora no dia 25 de julho. E não tem os últimos 2 dias porque eu tinha empacotado tudo, incluindo o meu diário, que ele era grande. Assim, eu só fiquei com o que ia ficar na minha mochila de costas. O resto foi tudo. Eu nem ia guardar o meu diário enorme na minha mochila de costas. Então o meu diário foi ali para minha mala, fechei, enviei e eu fiquei com 2 ou 3 folhas ali na minha mochila dobradas para depois eu escrever o diário e tal.
E depois anexar ali que o meu diário é fichário, tá? Só pra fazer um pouquinho mais de sentido pra vocês. Os 2 anos foi fichários, então eu ia acrescentando as páginas ali dentro. E acabou que essas 2 últimas páginas eu escrevi, mas eu perdi, sim, não tenho mais elas. Lembro dos últimos dias, tal, como eu relatei, teve a reuniãozinha na casa do presidente, mas não tenho os detalhes. Por exemplo, eu lembro de eu chegando em casa, né? Chegando no aeroporto de Curitiba, aeroporto Santos Dumont, toda a minha família lá. Ah, não era só eu, lembra que quando eu fui pra missão, eu fui companheiro de um cara que estava comigo indo pra missão? Então, ele também voltou comigo. A gente voltou junto, cara, o cara é super gente boa também, até hoje a gente conversa, acho que já citei isso. E eu lembro que minha família fez uma faixa, seja bem-vindo. E eu guardei essa faixa por um tempo, acho que depois eu me desfiz dela. Agora, pra vocês saberem, como é que é o sentimento? Qual é que é o sentimento aí, voltando pra casa, Helder? Conta aí pra nós, Ozzy. Sentimento bem grande, assim, quando encontrei meus pais, tava com bastante saudade, então assim, nossa, aquela vontade de abraçar e ficar grudado ali o dia inteiro. Chorei um monte, Senhor amado. Mas um fato curioso é que, assim, tinha alguns irmãos meus que estavam irreconhecíveis. Então, para quem vai para missão e tem irmãos ali entre os 10, 13, 14 anos, eles esticam demais nessa época. Eu tenho meus filhos, eles estão bem nessa época. Então, assim, no dia a dia a gente não percebe, mas vai, fica 2 anos longe e depois volta. Mesmo que você receba foto, tal, quando você chega, você sente aquele baque assim da mudança, parece uma outra pessoa. Eu lembro de alguns específicos, assim, uns 4 irmãos, né, específicos que eu olhei e pensei, cara, não é a mesma pessoa. Muito bem, esse é o final da missão do Ozzy. Sim, chegamos ao finalmente depois de vários podcasts. Eu não tinha nem ideia que ia render tanto. E assim, foi bom, né? Eu pensei em resumir, imagina, eu ia passar isso aí pra vocês, ia passar, né? Minha vida na igreja, a vida do Ozzy, num contexto geral, e depois eu pensei, será que eu acrescento a missão ali junto com o Vida na Igreja, naquela meia horinha? Ou será que eu faço um específico só da missão? Aí pensei, vou fazer um da missão, né? Porque eu lembrava, tenho bastante experiência pra contar. Mas, cara, imagina eu resumir todos esses podcasts aqui em um. Ia faltar bastante informação. E, obviamente, né? Se eu quisesse falar detalhes, se eu quisesse ler pra vocês cada página, ia render um monte mais de história que provavelmente ainda tá ali que eu não contei, que valeria a pena contar. Mas fica pra uma próxima. Então os meus planos para o podcast é dividir em algumas temporadas, né? Eu tenho em mente ali 3 temporadas, não sei quantos episódios ainda em cada, né? Como você pode ver, o assunto pode render ou não. Mas eu quero dividir em temporadas porque são abordagens diferentes. É aquilo, né? Surge uma ideia, surge alguma coisa lá da infância e tal. Como eu falei, eu tava falando de missão, de repente eu abordei lá da minha casa, minha família, quantos banheiros tinha, como é que era a estrutura da casa. Então, né? Vai surgindo alguma coisa, a gente vai falando, para não ficar aquele negócio formal, chato. Mas, com certeza, são abordagens diferentes. Então, mais alguns episódios aí, depois eu vou começar a ler os comentários e fazer, né, minhas réplicas e encerrar essa temporada. Então se você tem alguma mensagem, algum e-mail aí pra mandar antes de eu gravar esse episódio dos comentários, manda lá que depois eu vou estar comentando, tá bom? Considerações sobre a minha missão. O que eu penso sobre a minha missão hoje? E como vocês podem perceber, não tem como fugir, sabe? Depois de gravar aí 11 episódios sobre a missão, a entonação e as coisas que eu conto vão mostrar pra vocês o que eu penso sobre a minha missão, né? Então assim, se eu estou revoltadíssimo com a minha missão, obviamente eu não ia estar passando todas as informações nessa leveza, nessa tranquilidade, né? Então, evidentemente, né, a minha missão não foi uma tragédia, por mais que aconteceu um monte de coisa. Minha cunhada, escutando meus podcasts, ela falou, cara, só pra te informar que a minha missão foi bem monótona depois de escutar suas experiências, porque, né, ela tá falando, não aconteceu nem perto do que aconteceu na sua missão. Sim, eu imagino, eu não esperava todas essas coisas que aconteceram, né, assim, de arma, de violência, de situações ruins.
quando eu tava ali me preparando pra missão, era aquele negócio assim, de espírito, de que vai ter um crescimento espiritual, de que vai ter experiências de vida que eu vou estar tendo. Tem pessoas que pensam, eu vou viajar. Tem gente que vai mais pelo rolê, pelos amigos novos, do que pela obra em si. Não era o meu caso. Mas também eu não tava indo esperando, vou ver arma, tiro, bomba. E não tava esperando também companheiro problemático assim nesse nível. Eu pensava, tenho 20 irmãos, vou tirar de letra. E não é, né? Então assim, da mesma forma que pra mim foi bem diferente, fui pra missão. Antes o que era? Papai e mamãe pagavam as contas, eu não tinha que me preocupar com isso. Eu tinha minhas responsabilidades em casa, assim, eu acredito que, né, por ter 20 irmãos, eu acabo tendo uma responsabilidade diferenciada pela responsabilidade ali. Mas não é a mesma coisa também, né? Eu nunca tinha vivido longe dos meus 20 irmãos, estava ali com todos eles, todo mundo, meus pais e tal. Então assim, a partir daquele momento era eu, cada um por si ali, eu e meu companheiro, e eu tinha que resolver os meus BOs. E voltando para casa terminando a missão, também foi um baque, porque são períodos da nossa vida, né? Tô em casa com meus pais, foco em estudar, né, e ajudar em casa. Chego na missão, foco obra missionária, né, resolver meus problemas por mim mesmo. Terminou a missão, foco casar, arranjar uma estrutura profissional. Então, se eu fosse falar vou falar para meus filhos, contar qual que é a fase pior, vamos dizer assim, mais difícil da vida, essa fase aí, chegou da missão. Que você é adolescente, o problema está nos seus pais, né? Você está ali na missão também, basicamente o problema é com o seu sênior ou com o presidente. E mesmo quando você é sênior, é com o presidente o negócio ali. Agora, você chegou da missão, você sabe que tem muita expectativa em cima de você, então você vai ter que arranjar uma mulher para você casar, você vai ter que arranjar um emprego e começar a montar a tua vida. E você tem, alguns, né, pelo menos, tem na cabeça que aquela fase ali é crucial pro desenrolar do restante da sua vida. Então vem aquele peso de toneladas nas suas costas. Então agora uma coisa importante aqui para vocês. No ponto de vista desta temporada, né, já perguntaram bastante, você se arrependeu da sua missão? Não. Me arrependi de algumas coisas que eu fiz, como eu citei. Poderia ter pego aquele álbum de fotos passado pro presidente. Poderia ter ouvido aquele taxista que falou, não sobe naquela favela que é perigosa. E assim, né, felizmente não deu BO, mas poderia ter dado. Teria sido menos chato também. Eu lendo meu diário, eu olhava assim, cara chato. A gente vai aperfeiçoando assim com o tempo na vida, né? Mas assim, obviamente, a gente mudaria algumas coisas, mas assim, adorei aonde eu fiz, adorei minhas experiências, tá? Por mais difíceis que algumas fossem. Às vezes você gostou de ter ido pro Rio de Janeiro, queria ter ido para algum lugar. Se você pudesse escolher para onde você iria, África, tá? Eu tinha na mente assim, alguém acho que já tinha me perguntado, eu falei, cara, eu ia gostar de ir pra África lá. As missões que meus irmãos foram, vamos lá, nem todos foram, tá, pra missão, mas os que foram foi Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Juiz de Fora, Natal, Manaus, Cabo Verde na África. Provavelmente tem algum outro mais que eu não vou lembrar, mas eu prefiro não falar do que falar errado. Uma irmã minha foi para Juiz de Fora, ela na verdade foi para Missão Rio, então eu ia ter uma irmã que ia para a mesma missão que eu. Só que assim que ela estava na Missão Rio, a missão foi dividida, várias missões foram divididas e daí ela migrou para a Missão Juiz de Fora. Meus pais fizeram missão também, tá? Eles fizeram 3 missões, em Paracuru lá no Ceará, em Leopoldina em Minas Gerais, e no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, Santana do Livramento, mas não tenho certeza. Eles também receberam um chamado para a missão Angola, mas minha mãe teve problema ali de saúde e não puderam ir para essa missão. Só por curiosidade ali também, os casais missionários, como meus pais, eles pagam pela missão deles, todos os gastos. Ozzy, quanto que custa essa missão? Então, na minha época, 2005... era mensal de 480 que meu pai depositava. No final de 2 anos, isso daí vai estar dando 12 mil.
E até numa página no meu diário eu escrevi que eu fiz o cálculo somando todas as minhas mesadas e ia dar um pouco mais de 5 mil que eu recebi em mesada. Então o restante desse dinheiro, né, dos 12 mil, vai ali para aluguel, luz, água, telefone, as reuniões que a gente fazia e os outros gastos que o presidente tem com os missionários. Bom, a gente vai ficar por aqui. Ainda tenho mais algumas coisinhas anotadas ali no meu bloco de notas para estar conversando com vocês, e daí posteriormente a gente vai encerrar essa temporada. Talvez eu leve mais um tempinho para depois iniciar a próxima, tá ok? E até a próxima!